Então, queridos, sobe uma palavra no meu coração acerca do poder das palavras, amém? Vocês estão animados para receber? Outro dia a gente ministrou sobre o poder dos pensamentos, né? Se eu penso certo, eu vou falar certo, eu creio certo, não é assim? Nós temos que renovar a mente, colocando os pensamentos de Deus. E não basta apenas somente colocar os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus? São aqueles que estão na Bíblia. As palavras de Deus para nós, as promessas de Deus para nós, são os pensamentos dele ao nosso respeito e a respeito de qualquer situação aqui na terra. Amém? Se eu quero conhecer se aquele pensamento que está me atormentando vem de Deus ou vem do maligno, é só eu parar e perguntar. Esse tipo de pensamento me traz alegria, me traz paz, é verdadeiro, é de boa fama, traz algum louvor para mim, me traz vontade de cantar, de rir, fico em paz. Se não tem essas credenciais, se não tem essas características, posso te garantir que não veio de Deus. Pode ser um pensamento humano, como pode ser um pensamento do diabo. Mas, junto com o pensamento, nós precisamos também aprender a falar certo. Amém? Existe um poder criativo, querido, naquilo que nós falamos. Eu ouvi uma história uma certa vez, que dizia assim, que a mãe dizia assim, o menino pegava a bicicleta para andar, isso foi real, foi na minha cidade, e dizia assim, e ele teimava, ela não queria que ele dizia, meu filho, você pare de estar com essa bicicleta, você vai acabar debaixo de um caminhão. Você vai acabar morrendo debaixo de um caminhão. Várias vezes ela disse isso. E, queridos, eu vou lhe dizer, esse menino morreu com a bicicleta debaixo de um caminhão. Conheço outra história, essa é de uma pessoa cristã. Ela falou, enquanto era aluna do Rema, ela conversou comigo. Ela disse, olha, eu enterrei um filho meu, jovem, adolescente, cravejado de balas. Alguém matou. E ela dizia assim, e hoje eu estou aprendendo aqui no Rema, o quão importante é a gente falar as palavras certas. Porque a minha vida era dizer, esse menino vai chegar em casa cravejado de bala. E eu tenho um caso na minha própria família. Eu não era crente, minha mãe era, mas ela sempre dizia, ela tinha alguns problemas de saúde, fez várias cirurgias e ela vivia com medo de mais uma cirurgia. E como eu não conhecia a palavra de Deus, e o que ela conhecia era uma palavra que não ensinava acerca da cura divina, e inúmeras vezes eu via a minha mãe dizendo, eu não vou me operar de novo, porque eu sei que se eu me operar, minha barriga não vai fechar. Queridos, eu ouvi isso por muitas vezes, Raimundo ouviu, e a minha mãe fez uma cirurgia, e lamentavelmente, aquilo que ela falava sempre em casa, aconteceu. A barriga dela não fechou. Ela morreu com a barriga aberta e todas as vísceras à mostra. Foi uma das razões que eu adoeci, porque eu vi ela agonizando e aquela barriga que não se fechou. Os pontos que eram dados nela, quem é médico aqui pode entender, a medicina chamava de pontos frios, alguma coisa assim, que não, era como se fosse da ponte de manteiga. O médico disse para mim, o tecido da tua mãe é como da ponte de manteiga. Agora eu estou falando de alguém que era crente, que amava Jesus, mas por não ter um ensino como esse que nós vamos ministrar nessa noite, não vigiava o que saía da sua boca. Queridos, existe poder em nossas palavras, e isso não é um jargão popular, isso é bíblico. Amém? Existe um poder criativo no que nós falamos. Nós podemos trazer vida ou morte. Pega aí em Provérbios 18. Há uma necessidade da igreja começar a vigiar, a refletir antes de falar. Porque no mundo espiritual, as nossas palavras, elas ficam soltas. E alguém pode pegar, seja Deus ou o diabo. Mas Deus quer que a gente aprenda a falar as palavras certas, para que Ele mesmo possa trabalhar com as nossas palavras.
Amém? Talvez você diga assim, Vânia, eu já ouvi isso tantas vezes. Mas, amados, nunca devemos nos cansar de ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Volta e meia nós nos deparamos falando incredulidade, falando coisas que estamos sentindo, falando acerca dos nossos sentimentos. E há uma necessidade de colocar guardas em nossa boca. Deu para entender? Provérbios 18, glória a Jesus. Vocês encontraram? Verso 21, 22. Muito conhecido, diz assim, vida e morte. Verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O homem mais sábio do mundo, descendente direto do rei Davi, o homem mais rico que já existiu na terra, aonde hoje muitos no mundo, muitos empreendedores, administradores, utilizam os princípios de Salomão para enriquecer, por causa da sabedoria sobrenatural que Deus concedeu a ele. Esse homem dá esse conselho, amados. A morte e a vida estão no poder da língua. E se nós usarmos bem, nós vamos colher o fruto dela. E significa que se você e eu utilizarmos a nossa língua, e quando eu falo língua, é a fala, porque a fala vem através da língua, desse minúsculo órgão que faz com que, segundo o livro de Tiago, diz que assim como um pequeno leme controla um navio, né? Você entende muito bem disso. Um navio é enorme, quem controla aquilo ali é um pequeno leme, é um instrumento pequenininho. E Tiago vem com a mesma comparação e diz que a nossa vida, ela é controlada por um dos menores órgãos que nós possuímos, que é a língua. Essa língua a gente pode colocar para o inferno trabalhar, como podemos colocar anjos e o próprio Deus para trabalhar por nós. Morte e vida estão no poder da língua. Queridos, eu vou mostrar pela palavra que existem coisas que têm acontecido conosco, com a igreja, porque nós estamos falando a linguagem do mundo. E a linguagem de um cristão não pode ser nada menos do que a palavra. Nós não somos chamados para falar o que sentimos, o que as nossas emoções nos mostram. Sabe aquele dia que você diz, eu não estou com vontade para a igreja, não sinto vontade nenhuma, mas você pega a sua boca, fecha e diz, eu vou falar o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que eu devo congregar. E quando você fala, o mundo espiritual trabalha em seu favor, forças vêm para a sua vida. Não é mágica, não é ciência cristã, não é positivismo, é Bíblia, é linguagem de Deus. Sabe, Deus é o Todo-Poderoso, mas para criar o mundo, a Bíblia diz que Ele disse, abre lá em Gênesis 1, no livro do começo, né, na Gênesis. Olha como Deus falou, vocês estão animados? Situações vão mudar. Sabe que eu tenho dito, não importa se a galeria ainda não está completamente lotada à noite, mas é o ano da aceleração e eu digo, até 31 de dezembro vai estar cheia. Como é que você pode dizer isso? Você não está vendo? Eu não vivo pelo que vejo. Você e eu não fomos chamados para viver pelo que enxergamos com nossos olhos. Nós fomos chamados para falar o que a Bíblia diz. Independe do que você está vendo, do que está sentindo. Isso é para qualquer área da nossa vida. Deus nos deu uma boca, vamos utilizá-la bem. Há um poder criativo em falar a palavra. Quer mudar coisas na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, utiliza a palavra de Deus. Aleluia! Eu falava com o meu guarda-roupa, amados. Parece loucura, meu marido sabe. Porque era 2 saias ou 3 no máximo. Um par de sapato, comprava outro quando ele rasgava. Eu falava com o meu guarda-roupa. Eu dizia, obrigada, cabidos, você foi feito para ter roupa. Aleluia. Vocês podem, isso é uma doutrina de loucura, não. Eu estou imitando o meu mestre.
Porque um dia ele passou por uma figueira que não dava frutos. E a Bíblia diz que ele falou, nunca mais. Ele falou, nunca mais alguém coma fruto de ti. No outro dia, quando os discípulos passaram, a figueira estava morta desde a raiz. Eu estou imitando meu Senhor. Você é cristão? Quem é cristão aqui? Levante a mão. Temos a responsabilidade de imitar o nosso mestre. Falar o que ele falava. Olha o que diz no Gênesis 1. Eu estou empolgada. Quando eu começo a pregar, começa a empolgação. Amém? Olha o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, os céus e a terra. No verso 2, alguns estudiosos, teólogos, e eu acredito que tem muito fundo de verdade, eles dizem que entre o versículo 1 e 2 ocorreu milhões de anos. Porque Deus nunca fez nada para ser caos. Deus, ele não tem nada a ver com destruição, com caos, com tragédia. Quantos sabem disso? O autor de morte, roubo e destruição é o diabo. Deus, ele disse, olha, Jesus vai em meu nome, vai me representar. Jesus é a expressão exata de Deus, representava Deus, amém? E ele veio justamente para dizer, vocês vão ter vida e vida com abundância. Quem recebe Jesus só tem um caminho, ter vida. E vida com abundância. Se algum pensamento vem para você dizendo, depois que eu sou crente eu perdi a alegria, eu agora sou assim, sou assado, não tenho mais motivação. Isso é um engano de Satanás. Porque a verdadeira motivação para viver, amados, a verdadeira vida pertence a nós. Alguém está te ensinando errado, você está ouvindo coisas que não deveriam ouvir, mas hoje à noite você vai ser motivado. Sabe, sai daqui alegre de ser crente. Tem vida melhor não, amados? Aleluia. Aí eles disseram que, entre o versículo 1 e 2, alguns teólogos informam que houve a ação do diabo. O diabo foi lançado na terra e ele provocou um caos nessa terra. Trevas. Porque trevas não tem nada a ver com Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Foram milhões de anos. Alguns cientistas falam em meteoro, né? Meteorito que caiu e fez aquele buraco na, né? Como chama? Raimundo que sabe mais do que eu. O Big Bang, a explosão que houve. Mas muitos estudiosos, eles afirmam, isso aqui entre 1 e o 2, houve uma destruição, um caos provocado na terra pela queda de Satanás. Porque o que Satanás sempre quer, mas é simplesmente deturpar. Tudo que Deus criou de bom, ele quer deturpar. Amém? Tem coisas que eu vou falar e vai ser pelo Espírito mesmo. Por exemplo, se você está aqui nessa noite, você é homem, e você vem um sentimento de gostar de outro homem, é só engano do diabo. Não é de Deus. O diabo coloca esse pensamento para você simplesmente achar que Deus errou, ele não erra. Deus nunca falha. Ele criou homem, mulher, macho e fêmea. Ele não falha. Ele não se enganou, errou o cromossomo, não. Sabe o que aconteceu? Alguns dizem assim, não, mas desde pequenininho, eu tenho 3 jeitos, eu tenho um jeito disso, daquilo. Eu ouvi outro dia a pessoa falando comigo, se justificando. Disse, olha, eu sou homossexual, um homem falando comigo. Porque eu tentei de tudo. Eu até casei, eu até tive filho, mas há 8 anos eu saí do armário, a linguagem dele, porque eu descobri que desde pequeno eu gosto de homem, e ele tentando justificar que Deus errou. Eu disse, meu querido, com todo o amor, eu disse, olha, Deus não errou. Como é que desde pequenininho eu tinha vontade, desejava outro menino? Eu disse, o que aconteceu é que quando Deus criou você, concebeu você, o diabo, ele é perito em destruir. E se a pessoa não tem uma aliança com Deus, se a pessoa não consagra desde o ventre a sua barriga, Satanás, ele atinge lá onde for necessário, muda o cromossomo, muda
coisas dentro da identidade da pessoa, dentro do ventre. Como é que você pode dizer isso? Porque ele é o autor da destruição. Todo o propósito do diabo é deturpar a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Como pode justificar uma criança nascer enferma? Jesus mostrou isso. Quem pecou, esse ou aquele? Não, ninguém pecou, o diabo atacou aquela gravidez. O diabo entrou ali na concepção. Se a pessoa não tem aliança com Jesus, queridos, ela está vulnerável a todos os ataques do diabo. Se você hoje tem um filho normal, seus filhos são perfeitos, e você gerou quando não tinha aliança com Deus, você e eu devemos viver tão assim, gratos a Deus, agradecidos, porque foi ato de misericórdia mesmo. Porque qualquer um de nós estava suscetível a ter um filho com problema. Vocês estão entendendo, amados? Porque o mundo jaz no maligno. E pessoas que não têm aliança com Deus, elas são propriedades do diabo. O que nos protege muitas vezes é uma oração de um pai, de uma mãe, de um parente distante. É quem protege alguém que não tem aliança com Deus. Mas Deus não pode violar sua palavra. Macho e fêmea Deus criou. Ele diz bem claro. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não ia entrar nesse ponto, mas veio e a gente vai ser guiado. Então, queridos, não existe essa coisa de que a criança nasceu com sexo errado, de que a criança recebeu a genética de viver usando drogas, ou de ser marginal, ou de ser ladrão, estar no sangue. Não, não existe. Deus é bom. Ele criou tudo perfeito. Ele criou a terra perfeita. No versículo 2, o diabo entrou. Antes, entre 1 e 2, o Satanás entrou. Quem estuda escatologia pode confirmar isso comigo. Ele entrou e provocou um caos. Olha o que diz assim, o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Estão comigo mesmo? E no versículo 3, quando Deus disse que havia um caos, vou falar para você que as palavras que nós falamos, elas possuem uma força criativa. Nós podemos criar coisas. Nós temos essa capacidade dada por Deus. Porque em Efésios 5:1 diz, sejam imitadores de Deus. Como foi que Deus pegou uma situação de trevas e de caos e tornou em algo lindo? Falando. Vocês estão comigo? Falando. Ele disse aqui, verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Você vai ver Deus gerando, criando o mundo, conforme o que Ele já tinha colocado no coração, conforme Ele tinha projetado. E uma força estranha, uma força maligna, quis deturpar, mas Deus veio e falou a palavra. Haja luz e houve luz. Aonde há caos, aonde há trevas, Deus nos deu a capacidade de transformar aquela situação em luz. Vocês estão entendendo, amados? Nós temos essa habilidade dada por Deus de mudar coisas em nossa vida, como também temos a capacidade, a habilidade de dar capacidade ao diabo para fazer o que ele bem quiser na nossa vida. Mesmo cristãos, amados, sem perceber, por não ter cuidado com o que sai da sua boca, pode estar atraindo maldições para a sua casa. E o diabo ainda pega carona e diz assim, é Deus quem está fazendo. Deus ainda leva a culpa de algo que não foi Ele que fez. Por isso a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, a necessidade de meditarmos na palavra e de confessarmos. Amém, amados? Há uma necessidade de encher o nosso coração com a palavra. Quando Jesus falava coisas para situações que ele via que estava contrário ao que o Pai tinha projetado, eu acredito que ele primeiro tinha
colocado um bom depósito dentro dele. Ele passava horas com o pai, ouvindo as instruções do pai. Ele lia a Torá, ele lia o Antigo Testamento, ele conhecia os mandamentos, a antiga aliança. E quando ele falava as coisas, ele simplesmente estava obedecendo o comando do pai. E as coisas tinham que acontecer. Vocês estão entendendo? Jesus via um aleijado, ele dizia: levanta-te e anda. Jesus via um cego, vai lá e você vai enxergar. Ele falava e tinha que acontecer. Porque antes dele falar, ele enchia o espírito dele com a verdade de Deus. Talvez você diga: Vânia, essa situação na minha vida é muito difícil. E eu não vou dizer que não estou passando, porque eu estarei mentindo. Queridos, eu vou lhe dizer, a palavra de Deus, Jesus disse em João 17, ele disse: a minha palavra é a verdade. O que é verdade nessa vida é a palavra de Deus. As demais coisas são fatos, estão ali, estão aparentes, nós estamos vendo, ninguém é alienado. Mas o que eu quero imprimir nessa noite para você é o que computa para nós, o que tem valor, é o que Deus disse. O que é mais valioso? Um sentimento, uma emoção, algo que você está vendo aparente, ou o que está escrito, ou a palavra que é a verdade. Mas a palavra de Deus, quando sai da nossa boca, ela sai com poder curador, poder criativo. É como se o próprio Deus estivesse falando. A gente, muitas vezes, nós estamos, na maioria das vezes, só falando o que a gente sente. O que pessoas nos contam. Quer ver uma coisa? Vem um sintoma de uma gripe. Todo mundo está gripado. Aí, a primeira coisa que a gente vai falar, sem perceber, nós falamos: estou ficando gripado. Quantos podem dizer que é verdade? Mas sabe que se eu olhar para as Escrituras, eu vou entender que Jesus Cristo já me curou 2000 anos atrás. E porque ao invés de eu dizer o que estou sentindo, eu não falo o que a Bíblia diz. Mas isso é uma mentira, eu estou espirrando. Não, queridos. Você vai falar a palavra. E a vida que está na palavra vai eliminar a morte que já estava planejada através daquela gripe. Será que estão entendendo? É um posicionamento. Os sintomas estão ali, mas eu me recuso a falar o que eu estou sentindo. Em Marcos 11, 23, Jesus diz, depois daquele episódio, que ele voltou, que a figueira tinha sido totalmente seca, os discípulos ficaram assustados. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. E aí Jesus trouxe um princípio poderoso sobre fé. E fé é o estilo de vida do crente. Crente não pode ser movido pelo que enxerga, pelo que sente, pelo valor que está na conta bancária, por um diagnóstico médico. Nós não devemos anular, não, amados. As coisas que o médico diz, não, se está lá, vamos respeitar. Mas existe um relatório maior, que é a palavra. Vocês entendem? Jesus chegou e disse, olha, se alguém disser, ele não disse nem pensar, ele disse falar. Se alguém falar para este monte de dívida, este monte de problema, esta montanha de confusão, essa montanha de incredulidade, esse monte de crise que se fala, se alguém falar, foi Jesus quem disse, amados, e não duvidar no coração. Como é que eu não vou duvidar no coração? Porque eu encho o meu coração. Quando ele fala coração, é espírito, o verdadeiro homem. Eu encho o meu espírito com a palavra de Deus. Eu leio, eu medito, e aquilo vai entrando em meu espírito. Eu confesso em casa.
Eu abro a Bíblia e leio, medito e confesso todo dia. Aquilo vai para o meu coração, meu espírito. Quando eu falar, não serão meras palavras, serão palavras de Deus que saem do meu espírito. Se alguém disser e não duvidar no coração, não tem como duvidar. No coração, a mente pode duvidar, mas o coração não. Porque o coração é o espírito humano, e o espírito humano só é alimentado de uma coisa, da palavra de Deus. Quem você mais alimenta, você fortalece. Se você come muito, você engorda seu corpo. Você está... Tem uns aqui que estão... Né? Mas se eu alimento o meu espírito, quem vai ficar forte? O meu espírito. Vocês estão entendendo, amados? Se eu alimento o meu espírito com a palavra, com o que Deus diz a respeito daquela situação, você recebe um diagnóstico médico e está ali dizendo você vai morrer, em tantos dias é incurável, não tem jeito, e você ouve aquilo, mas você decide, eu vou liberar vida, através do que eu vou falar. Eu vou perguntar a Deus o que é isso. Eu vou procurar saber de Deus qual é a solução, e a solução está na Bíblia. Eu vou pegar os versículos de cura. Eu vou fortalecer o meu espírito com palavras de cura. Vou ver Jesus curando, Pedro curando, Paulo curando. Vou ver os milagres. Eu vou falar o que ele disse, não o que eu estou sentindo. E você começa a encher o seu depósito. Você enche e fala. A Bíblia diz que o homem bom tira do seu coração, do bom tesouro, as palavras boas. Nós temos um depósito dentro de nós que é considerado como um tesouro. O homem bom, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que tirar de dentro de si. Mas, queridos, você e eu não podemos crescer no conhecimento de Deus se nós não tiramos tempo para estar com Ele. Sabe, eu venho num avião e meu marido sabe, eu não vou perder tempo vendo bobagem. Um livro inteiro eu leio. Eu venho com a Bíblia e eu leio ele também. Não é tempo de perder tempo, porque nós precisamos, amados, ser mais esperto que o diabo. É campanha de prevenção disso, aquilo, graças a Deus. São atos de misericórdia do Senhor. Deus levantando os médicos para cooperarem com Ele. Porque Deus quer que o maior número de pessoas sejam curadas. Se a pessoa não consegue curar pela palavra, consegue pelos medicamentos. Graças a Deus. Mas, amados, eu quero lhe dizer, tem uma prevenção maravilhosa, chamada conhecimento e confissão da palavra de Deus. Você abrir a boca, falar como Jesus disse, se alguém disser a esta montanha, sabe, a este monte, e não duvidar no coração, será feito o que ele disser. Por 3 ou 4 vezes Jesus fala a palavra falar. Olha a importância do falar. O poder que existe em nós falarmos, não a realidade daquele momento, mas o que nós estamos crendo da palavra. A verdade da palavra. Mas como eu vou falar se eu não conheço? Eu soube, amados, agora nessa viagem, uma irmã, eu disse, como foi que você chegou aqui, irmã Fernanda? Eu disse, como foi que você chegou aqui no Verbo? Ela disse, irmã, eu estava sem igreja, orando em casa, e alguém me disse assim, olha, tem uma igreja ali muito boa, ali na boca do rio, tal, só tem uma coisa, só fala a palavra, viu? Gente, eu fiquei assustada. Eles só falam Bíblia. Você entende o engano do diabo? Eu disse, como é? Ela disse, e foi, minha irmã. E eu disse, meu Deus, tudo que eu preciso, ela dizendo para mim. Mas olha a visão do crente. As pessoas cristãs, lamentavelmente, querem o quê? É fogo, é glória, é oportunidade. E porque a irmã fulana, o irmão ciclano, eu vou pregar em algumas igrejas aí, com todo o respeito, me mandam chegar às 7 horas, me dão o microfone 9h10.
9 e 10 eu tenho que estar com a unção dobrada. Porque 9 e 10 o povo quer ir para casa. Porque a valorização é dos grupos tais, sabe? Com todo o respeito se você é desse lugar. Mas isso não sustenta a vida de ninguém no dia mau. No dia da adversidade. O que vai nos sustentar é a palavra, amados. É o que vai sair da sua boca. Se você não tiver cheio da palavra, vai sair medo, vai sair condenação, vai sair incredulidade. Mas se você estiver cheio, você está fazendo prevenção. A igreja precisa andar na prevenção. O que é isso? Falando para a sua casa. Ainda que aquele marido que parece que não quer nada com Jesus, só parece, porque o convívio com você, ele é santo. Aí você vai dizer, esse traste não quer nada. Quanto mais você disser isso, ele não vai querer nada. Mas eu quero te encorajar nessa noite, você dizer assim, olha, preste atenção. Você dizer assim, tadinho inocente, nem sabe. Ele é santificado pela minha vida. Ele nem sabe como é santo. Ele não sabe como Deus guarda. Como os anjos do Senhor estão protegendo. Ele nem sabe que ele já está ali com aquela Bíblia maravilhosa, lendo a palavra e adorando a Deus. É isso que você tem que falar, mulher. Eu passei um ano dizendo para o meu abençoado, ele que não queria nada com Deus. Eu dizia, ele é um homem de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Aí se converteu, mas aquele crente meia boca, sabe? Ainda tinha bebido em casa, era um negócio, me constrangia. Sabe, queria de vez em quando um vinhozinho, uns uísquezinhos, aquilo me matava por dentro, mas eu me calava, eu dizia, ele é um homem cheio do Espírito. Irmã, se você visse, era um carnal, não dava dízimo, dizia que todo pastor era ladrão e já crente. Eu dizia, Jesus faz a obra completa nesse homem. Você não tem ideia não, meu irmão, mas eu vou lhe dizer, você fala a palavra, você diz o que Deus diz. Mas vai ser quando você menos esperar. Se manifesta. Olha o homem ungido que Deus me deu. Vai valer a pena, querido. Eu vejo muitas mulheres. Eu oro pelo meu marido. E depois que ora, fala o quê? Aleluia. Não adianta, queridas, para você, mulher santa, passar tanto tempo de joelho orando. Sabe? Mas quando sai aquele tempo de oração, se o que você fala é incredulidade, se você diz, não tem jeito não para esse menino, não tem jeito não para esse homem, ou você viu que ele aceitou Jesus, mas está meia boca, aí você, eu sabia, era só uns dias somente, é fogo de palha. Você vai comer desse fruto, mas decida falar. Nós estamos falando nessa noite sobre o poder criativo da palavra. Decida falar, não o que você vê, mas o que você crê. E vou dar um conselho, não fale para ele, porque ele vai ficar com raiva. Fala no banheiro, fala para o espelho, fala para o sapato dele, para as meias dele, para o lençol dele, para as camisas dele. Você tem que falar. Mas eu vou lhe dizer, Jesus, você vai ter, não é Vânia, não é Verbo da Vida que ensina isso, é Jesus, você vai ter o que você disser. Abre em Provérbios 6, vocês estão aprendendo? Eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito, amado. É muita coisa estranha que a gente ouve por aí, pelo amor de Deus, sabe, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E a gente fica agora, sabe, questionando, porque a coisa não aconteceu ainda. Permanece firme. Retenha firme o que você fala. Não abra nem para um trem. Fica firme, confessando a palavra, vigiando seus lábios. Não basta apenas pensar a palavra, tem que falar. Tem que decretar, porque Deus criou todas as coisas falando. E não pode ser diferente para nós. Concorda? Não pode. Olha o que diz Provérbios 6. Vocês encontrou aí? A boca fala do que o coração está cheio, amados. Então, meu coração precisa se encher da verdade. Eu me recuso
a dizer estou doente. Eu me recuso a dizer que sou pobre. Eu me recuso a dizer que sou miserável. Eu me recusava a dizer que minhas filhas não iam dar para nada. Nunca disse. Eu dizia que eram as mais lindas, que eram as mais inteligentes, que ia casar com homens de Deus. Você precisa alinhar sua palavra ao que está escrito na Bíblia. O que é que tem saído dos seus lábios? Ah, o tempo está mudando. Vou gripar. A minha rinite. Olha o que você falou. A minha alergia. Olha o que você e eu estamos falando. Eu não vou falar não. Percebe? A minha enxaqueca não é sua. Essa enxaqueca não veio de Deus, não é sua, não te pertence. O que é que você vai falar? Ela está aqui, mas não é minha. Jesus levou. Eu me recuso a aceitar. Ah, mas eu vou lhe dizer, se a montanha não sai do lugar, você faz um buraco no meio dela e você passa. Eita glória! Vocês estão entendendo? Ah, eu falo, essa montanha não sai do lugar, pois vai se abrir um buraco no meio dela e você vai passar pelo meio. Mas você vai chegar onde você está falando. Provérbios 6 diz assim, que nós estamos enredados. Alguém encontrou? Pelo que sai da nossa boca. Encontrou, pastor Marcos? Verso 2. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Aqui serve para fiador, certo? Fiador não é de Deus. Você só pode ser fiador de algo que você possa pagar com o seu dinheiro. Se alguém quer seu cartão de crédito emprestado, você tem que dizer assim, olha, Dom, quer comprar R$1.000, então eu posso pagar os R$1.000 dela, que ela não... Aleluia. Mas se você empresta seu cartão a uma pessoa que ganha R$500 por mês, ela compra 5.000, não venha depois procurar o pastor para fazer ele cobrar dessa pessoa, não. Porque a Bíblia diz que você está preso. Eita, meu Deus. É uma aliança, é. Mas esse princípio não é só para fiança, é para qualquer coisa que sai da nossa boca. Nós estamos enredados, é uma rede, é uma prisão mesmo. Nós estamos presos pelo que falamos. Está comigo? Você vai ter o que você disser. Qual o tipo do povo que você tem? Irmão, você pensa que todo mundo que está perto de nós tem uma auréola assim na cabeça. Todo mundo nos ama. Mas eu me recuso a dizer, eu me recuso a dizer que esse povo não presta, eu não digo. Eu tenho o melhor povo da face da terra. Você precisa dizer isso dos seus empregados. Você tem os melhores funcionários, os mais competentes. Você precisa dizer isso dos seus filhos, do rebanho que você pastoreia. Como é que nós pastoreamos um povo e a gente fala que esse povo não presta? Você vai comer do fruto disso. Agora diga que você tem o melhor povo dessa terra. Um povo dinâmico. Você não tem ideia como começou essa igreja, não. Os diáconos diziam, eu vou botar um acelerador no pé desse povo. Porque era assim, eu dizia, gente, a hora da ceia, a gente teve que ensinar tudo, não é muita coisa. Aí ela vinha assim, olha, você não conhece esse filme. Eu dizia, Jesus, me ajude. Irmão, em nome de Jesus, olha, corra para pegar a bênção, como se tivesse uma bênção bem grande aqui. Acelera esse passo. A minha boca queria dizer assim, o que é isso? Misericórdia. Que povo lerdo é esse? Que povo tartaruga. A boca queria dizer. Mas, amados, eu não queria comer daquilo. Eu não queria comer desse fruto. Então eu passei a dizer, eu tenho o melhor povo desta terra.
O melhor povo, o povo mais generoso, que ama a palavra, que ama o Senhor, que teme ao Senhor. Você vai ter o povo que você disser, amados. E nós temos desfrutado disso. Eu tenho crido e falado que nessa igreja vamos ter todas as profissões. Todas. Do gari ao desembargador, ao juiz. Vamos ter todas. Vocês estão entendendo, amados? Ah, porque o jovem não quer de outro por aí. Porque o daqui é santo, é ungido, é cheio do Espírito. Ah, adolescente é tudo uns aborrecentes. É isso que o povo diz. Não. Eles não são aborrecentes. Eles são a resposta do mundo. A resposta que o mundo precisa. Eles fazem mais do que nós. Eles vão impactar essa geração. É isso que tem que sair da nossa boca. Suas crianças não são problemas. Não são rebeldes. Não diga isso. Mas Vânia, esse menino é hiperativo. Ele não é. É porque ele é tão inteligente. Você tem que falar. Ele é inteligente. Ele corre muito porque ele é muito inteligente. Então ele está com tanta sabedoria que ele tem que sabe, ele tem que soltar. Não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só imoralidade. É qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Aí tem um monte, eu já vi mães dizer, isso é um diabinho. O que é que vai ter de uma criança dessa? Está preso pelas palavras que saem da sua boca. Alguém está comigo nessa noite? Se você diz, eu vou adoecer, você vai, amados. A minha alergia, você não tem essa alergia do inferno, porque se entrou aqui com alergia, vai receber cura daqui a pouco. Vai. Aleluia. Meu amigo, a gente fala muita besteira. E quem gosta de falar muito tem que dobrar. Eu gosto de falar muito. Então, meu amigo, eu tenho que vigiar. Sabe, com o marido, com as filhas. Porque vem vontade de a gente dizer besteira. Mas quando você lembra, preste atenção. Quando você lembra que o que você está falando, alguém pega no mundo espiritual. E se não for a palavra de Deus, não é Deus quem pega. E vai pegar essa palavra, vai trabalhar para você. É muito sério, queridos. A gente não vai demorar muito, amém? Abra em Hebreus 1:3. Precisamos liberar a palavra de Deus e deixar que essa palavra opere por nós e através de nós. Hebreus 1:3. Você não pode viver dizendo, eu estou quebrado. Ah, eu não posso comprar isso. Ah, eu não tenho condição de crescer minha empresa. Ah, eu não posso fazer isso e aquilo. Eu disse às mulheres, vocês estão vindo de ônibus, porque vocês diziam que não podia pagar o avião. Eu disse que vinha de avião e a passagem baixou. Você vai comer do fruto que você fala. Ah, eu não posso para essa conferência. Pronto, você diz não posso. Por que não trocar e dizer assim? Não. A mente quer dizer que eu não posso, mas a Bíblia diz, eu posso. Todas as coisas. Nele que me fortalece, então eu posso. Eu posso fazer tudo que Deus disse que eu posso fazer. Eu posso ser tudo que Deus disse que eu posso ser. Tudo que Ele disse que eu sou, eu sou. A gente precisa parar de só cantar aqui no culto, mas falar em casa. Eu sou manso no trânsito. Oh, glória. Alguém precisa ouvir isso. Eu sou manso. Levanta pelo dia já dizendo, obrigada, Pai, porque eu sou mansa. Eu preciso dizer isso todo dia. Todo dia. Você nunca mais diga que ninguém se importa com você. Nunca mais pessoas dizem assim, as águas só correm para o mar. Aí só vai tudo para aquela pessoa. Você precisa dizer
para você: eu tenho favor em comum. Eu tenho graça de Deus. Onde eu entro, as portas se abrem. Se só tem uma vaga, pois aquela vaga é minha. Aleluia! Você precisa falar as coisas certas. Quer comer o que na sua vida? Quer criar o que? Qual é o tipo de futuro que você quer criar? Jesus dizia: eu sou o Cristo. Foi para isto que eu vim. Eu ouço o que meu pai está dizendo e eu faço. Eu vou voltar, eu morrerei, mas ao terceiro dia irei ressuscitar. Ele via alguma coisa, amado? Não. Ele simplesmente tinha ouvido do pai as instruções e ele falou. Ele viu, foi uma cruz preparada para ele. Mas ele disse que iria ressuscitar. Você precisa dizer: essa situação está passando. Eu não vou permanecer desse jeito. Deus está abrindo um caminho no meio do mar. Deus é Deus do impossível. As minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus, não segundo o que eu ganho, não segundo o que eu vejo no banco, mas é segundo as riquezas de Deus. Mas eu estou ensinando coisas da palavra e coisas que nós vivemos. Às vezes estou tomando banho, eu digo: pai, obrigado, porque dinheiro está chegando. Ou você acha que para manter essa estrutura, nós não temos que ter fé? Quem é que vai meter a mão no seu bolso e tirar seu dízimo? Aqui você nunca vai receber uma ligação do seu pastor ou da sua pastora cobrando seu dízimo, não. A gente nem sabe quem dá ou quem não dá. Então o que é que temos que fazer? Fé. Chamar a existência, falar que não vai faltar nada para essa igreja, que todas as contas são pagas em dia, que nunca seremos envergonhados. Estamos falando para você coisas que você precisa falar para você pessoalmente. Quem garante? A palavra de Deus. Segundo as riquezas em glória do Senhor, eu tenho as minhas contas pagas. Onde é que está isso? Filipenses 4, versículo 13 em diante. Tem que conhecer a Bíblia e falar. Não é o que o Jornal Nacional fala. Se for preciso, faça um jejum de Jornal Nacional. Faça um jejum, sabe, desse monte de notícias ruins. Fale a palavra. Quer mudar, amado, sua situação, sua circunstância. Fale o que Deus disse. Em Hebreus 1, foi um que eu falei. Verso 3, vocês estão aqui? É uma palavra simples, amado, mas é apropriada, há uma necessidade. Amém? Nós temos, aí você pode dizer: mas Vânia, eu oro tanto. Jesus não disse que vai acontecer porque você orou. Vai acontecer porque você disse. Tem pessoas que oram muito, mas não falam. Fé não vem por orar muito. Fé chama a existência, fala. Vai para o meio da rua, olha como Abraão e diz: a minha descendência vai ser como essas estrelas. Um homem com o corpo amortecido, ele se recusava a olhar para o corpo dele. Você precisa se recusar a olhar e falar o que você está vivendo, o que está na sua frente. Fale as promessas de Deus. São inúmeras, mais de 6.000 promessas. Será que você e eu não conseguimos memorizar uma, meditar em uma? Sabe, amados, eu vou dizer, às vezes eu abria a geladeira de lá de casa e eu olhava coisas simples, sem qualidade, já crente, já ministrava a palavra, mas não tinha essa ousadia de falar com a geladeira. Sabe? Como é isso, Vânia? Jesus falou com as tempestades, falou com ventos, falou com uma figueira, falou com uma febre, e eu falo com a geladeira. Geladeira, olha, você vai ter queijos, você vai ter ovos, você vai ter iogurte de vários tipos. Alguém aqui está entendendo minha linguagem? Ao invés de dizer: é assim mesmo, é a crise. Olha, o mês nem terminou ainda, não tem mais nada aqui. É isso que o diabo quer que você fale. Falta dinheiro e sobra mês. É a linguagem do mundo. Pois acaba o mês e sobra dinheiro. Diga isso: acaba o mês e sobra dinheiro. É assim, amados.
E eu crio, mas eu vejo, eu não sei como. Mas sabe o que é? Você gerou. As coisas começam a chegar. Eu não vejo minha geladeira mais vazia. Eu nem vou ter raiva em supermercado. Raimundo que vai. Ele compra, quando eu vejo já tudo lá. Porque eu confessei, então ele que tem raiva. Eu confessei e as coisas chegam. Vocês estão entendendo, amados? Essa coisa para o supermercado, preste atenção, com calculadora. Esse tempo vai passar na sua vida. Procurando os produtos de promoção. Isso não é vida abundante. Não se escandalize com o que eu estou falando, porque se você se escandaliza com isso, você não está pronto para andar em ruas de ouro. E é o nosso futuro, é ruas de ouro. Com a calculadora. Olha, meus filhos gostam tanto desse iogurte, mas é 10 centavos mais caro que o outro, vou levar o outro. Você já sai de casa falando. Vou encontrar os melhores preços. Vou com esse dinheiro, ainda vou comprar tudo que eu quero. Ainda vai sobrar para eu dar de oferta. É assim que você muda o seu mundo, amado. Isso não é positivismo, isso é palavra de Deus. Onde é que está isso? Salmo 23, verso 1. Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. É simples assim. O evangelho não é complicado. Somos nós que complicamos. Hebreus 1:3, você encontrou aí, é 3. Diz assim, ele, é 3 mesmo? Ele que é o resplendor da glória, falando de Jesus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Está assim na sua Bíblia? Todas as coisas. Casamento. Saúde no nosso corpo. Sabe uma excelente prevenção? Entenda, não estou anulando as prevenções naturais. Uma excelente prevenção, está tomando banho? Pai, te dou graças. Porque o Espírito Santo do Senhor, aquele mesmo que ressuscitou Jesus, está dentro de mim. E ele vivifica as minhas células, os meus órgãos, o meu cérebro. Você começa a falar o que é o Espírito Santo vivifica. Está em Romanos 8:11 isso. Quer ver outra palavra sobre o seu corpo? Pai, eu te agradeço. Porque a lei do Espírito e da vida já me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você não tem que morrer cedo. Se você entrou com um pensamento aqui, vou morrer, daqui eu vou morrer jovem, vou morrer, porque todo mundo na minha família morre cedo, você precisa falar o que a Bíblia diz. Deus te garante vida longa. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que nós seríamos benditos nele, toda a família da terra seria bendita em Abraão. Abraão teve ditosa velhice, morreu farto de dias. Estamos em uma aliança superior à de Abraão. Por que não vamos ter coragem de falar? Irmãos, a mesma coragem que você tem de dizer, estou com medo, acho que vou morrer. Pegue tudo isso e canalize para as palavras certas. Vou ter vida longa, não vou ter as doenças que a minha família teve, porque eu já sou curado, o Espírito de vida habita em mim. Fala para os seus filhos que são saudáveis, que esse vírus não vai tocar neles, que essas bactérias não vão tocar neles. Aqui diz que Jesus, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. A palavra que atrai o poder de Deus. Você fala a palavra de Deus, e essa palavra é carregada de poder. Mas o céu é sustentado. Você já prestou atenção que não tem? Os engenheiros aqui podem entender disso. Não tem uma viga sustentando o céu? Quem já viu uma viga enorme sustentando o céu? Alguém já viu, engenheiros? Quem é que sustenta? A palavra. Porque lá em Gênesis Deus disse, haja firmamento. Até hoje está firmado o céu. Só não desaba na nossa cabeça, porque até hoje está firmado. Quer ver outra coisa? Ele deu limites para o mar. Sabe quem faz o mar invadir os tsunamis? O diabo.
Por isso que quando tem uma ameaça, a igreja tem que orar para destruir esse propósito do diabo. Porque Deus pôs limites no mar. Ele não pode avançar na terra. Conhecer a palavra. Igreja, o que é que nós estamos lendo? O que é que estamos falando? Falando a linguagem do mundo, o mundo só pensa em incredulidade, em medo, em dúvida. A linguagem da igreja tem que ser a linguagem de fé. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele existe. Eu não vejo a cura, mas ela é minha. Você tem que dizer isso. Eu posso não sentir. Sabe que você vai orar, nem todo o tempo você sente Deus, mas Ele está ali quando você ora. Não precisa sentir para você acreditar que Ele está ali. Ele está porque Ele disse que está. Ele diz tudo que você ligar aqui na terra é ligado no céu. Ligue coisas. Amém. Meu John adoeceu. Para quem não sabe quem é meu John, é meu cachorro. Sabe, mas há quase um mês atrás. Né? Como é? 15 dias atrás. E eu teria que ir para o aniversário de Bernardo. Eu passei uma madrugada. John evacuando sangue. E é perigoso. Sangue vivo. O dia inteiro a gente estava aqui na igreja. A moça mandou um zap mostrando, mas Raimundo esqueceu de abrir. Não viu. Chegamos em casa quase 11 da noite. John evacuando sangue o dia inteiro. A noite inteira esse cachorro, ele subia na minha cama e ficava lá assim. Triste, abalado, abatido. E o diabo dizia, vai morrer. Está com câncer, está com isso, está com aquilo. Porque vem mesmo. Sabe o que eu fiz? Eu descobri na Bíblia. O Senhor preserva a nossa vida e a dos nossos animais. Está escrito. Tem 2 salmos. Eu não dá tempo agora, mas está lá. Se você tem animal, ele só vai morrer quando você permitir. Que heresia é essa? Você tem poder para falar. Eu disse, você não morre. Diabo, você não toca em John. John é meu. E o que é meu, o diabo não toca. Ele vai morrer de velhice, ou vai ser... Não posso falar que diz que é heresia. Que eu digo que ele vai ser arrebatado, mas não quero. Essa é uma brincadeirinha, viu, gente? Mas eu digo, meu filho, você vai ser arrebatado com a gente. Olhe para mim, olhe. Vocês ficam brincando. Qualquer animal, se você tem uma fazenda, e vem uma praga na sua fazenda, vem uma epidemia de leptospirose, sei lá, de como chama aquele outro que espuma? Não, os gados. Brucelose. O crente tem que levantar-se no meio da fazenda e dar uma ordem. E falar, nos meus animais, não. Deus preserva os animais do justo. Isso não é heresia. E queres, eu passei uma noite em claro, mas eu passei declarando a palavra. 5:pouca da manhã eu liguei para a Patrícia, eu vou viajar, daqui 1 hora leve John no veterinário. E graças a Deus, amados, ele está curado, não precisou ser internado. Mas no pensamento do diabo era para matar. Ele quer destruir coisas que você ama. Você pode dizer, sabe o que a religião diz? Mas é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra. Conheça a palavra de Deus e você conhece a vontade dele. Existem coisas que acontecem na terra porque nós estamos permitindo. Mas se usar a autoridade, se usar a palavra, nós vamos ver a vontade de Deus prevalecer. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Para a gente concluir, venha Samuel. Vocês foram abençoados? Nós vamos fazer algumas confissões aqui. Se você chegou aqui nessa noite, queridos, com pensamentos de derrota, você precisa começar a falar a palavra. Eu sou um sucesso. Eu sou bem-sucedido. Você chegou aqui fraco, diga, eu sou forte no Senhor. Isso não vai me destruir, você tem que falar. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 3.
Aleluia. Você precisa se levantar todas as manhãs e dizer: eu sou ungida. Ainda que eu não me sinta, eu sou ungido. O que é ser ungido? Eu sou capacitado por Deus para realizar grandes coisas aqui nessa terra. Você vai trabalhar no seu táxi, no seu Uber, ou seu transporte, você tem que dizer: eu terei os melhores clientes hoje. Você faz o seu dia. Você cria o seu mundo, transforma o seu mundo, falando a palavra de Deus. Não fala bobagem. Davi dizia: Senhor, põe um guarda na minha boca. Porque Davi sabia que, como ungido de Deus, o que ele falava tinha peso. O que ele falasse ia acontecer. Ele orava a Deus: amados, se não sabe o que falar, ore em línguas. Ore a palavra, adore, mas não deixa sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe, volto a dizer, não é somente palavrão, mas é incredulidade. É você dizer: não tem jeito, já está tudo destruído. É você dizer: é de mal a pior. Eu ouço os crentes dizerem isso. E eu faço com palavras da minha mama Jane. Ela dizendo hoje, ela chorava, ela dizia: como eu queria abrir a cabeça de vocês e colocar a Bíblia ali dentro de vocês. Ela chorava dizendo isso. Porque quantas mulheres eram para estar lá, mas porque desde o início dizia: acho que eu não vou. Está muito caro, eu não posso. E aconteceu o que você falava. Amém? Vai acontecer o que nós falarmos. Vai acontecer. 2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos concluindo. Você está sendo abençoado? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Se você tem uma Bíblia de papel, se você puder grifar, todas as coisas. Se você não consegue grifar, mas fale: todas. O que são todas para nós? Todas as coisas. E diz aqui: que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem à vida. Eu te pergunto: saúde pertence à vida? Uma vida piedosa é uma vida temente a Deus. Uma vida que acredita na palavra. É uma vida de fé. Piedade aqui é no sentido de fé. Todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade já nos foram doadas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas, vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há neste mundo. Mas eu não sei quanto a você, mas esse versículo fala muito comigo. Pedro está dizendo: olha, já foi doada para vocês, igreja. Essa carta é para a igreja, é para nós. Todas as coisas concernentes a esta vida e a uma vida temente a Deus já nos foram doadas, já nos foram concedidos. Vocês estão aqui, estão entendendo? Mediante as suas preciosas promessas. Ele diz: essas promessas nos pertencem. E por meio dessas promessas nós nos tornamos. Não diz que tornaremos, já nos tornamos coparticipante da natureza divina. Sabe o que Pedro está dizendo? Crente, quem é crente aqui? Você é coparticipante da natureza de Deus. Não, alguém não entendeu. Eu vou repetir.
Você sabe o que é ser co-participantes da natureza? Co significa igualdade. Igualdade. O que é que você está querendo dizer? Que nós temos a natureza igualzinha de Deus. Se Deus criou as coisas falando, eu crio falando. Eu crio confessando. Eu crio dizendo, está escrito. Uma certa vez lá em Marcos, você não precisa ir. Lá em Marcos, acho que é 7, salvo engano, mas não precisa ir lá não. E Mateus também ele diz, Jesus pega e diz assim, olha, falando para os fariseus, que a tradição dos homens tem invalidado a palavra de Deus. A tradição de homens na igreja, amados. Eu não sei o que você ouviu no passado, mas eu ouvia que crente era burro. É crente porque não teve sorte na vida, foi ser crente. Era assim que diziam para nós. Não tem um pingo de inteligência, então descobriu que é melhor estar na igreja, pega lá o microfone e canta qualquer coisa, pelo menos se realiza. Era isso que a gente ouvia. Ninguém nunca nos ensinou que nós temos a natureza de Deus, que somos co-participando igualzinho. Ou seja, se Deus é inteligente, eu sou inteligente. Se Deus não tem falta de nada, eu também não tenho. Se não tem doenças em Deus, eu também não tenho que aceitar a doença como normal. Ele diz que o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, nos livra, nos liberta dessas paixões mundanas. Nos livra da corrupção. Mas o mundo e o diabo são aliados em querer corromper a verdade da palavra. Cabe à igreja se levantar e dizer, eu sou co-participante da natureza de Deus, então eu posso usar a autoridade e curar pessoas. Eu posso despedir pessoas com a cura. Eu posso despedir pessoas com uma palavra de motivação. Dizer para elas que elas conseguem. Não é você chegar para um doente e dizer, é assim mesmo, se conforme. Jesus passou por isso. Olha, esse sofrimento está passando. Existe uma glória te aguardando. É isso que é tradição humana. Jesus nunca chegou para um doente e disse, fica tranquilo, porque daqui a pouco você vai estar no paraíso comigo. Só disse a um ladrão, porque não tinha mais jeito ali. E foi vontade dele que ele fosse. Não, se ele quisesse, ele tinha mandado sair dali. Jesus disse, se eu quiser, meu pai manda não sei quantas milícias e me tira dessa cruz. Vocês estão entendendo, queridos? Você não pode aceitar que seu marido é assim, sua esposa é assim, seus filhos são assim. Nós temos a natureza divina para mudar o nosso mundo. Para ser aquilo que Jesus projetou. Mas nós temos que chegar lá no céu e o Senhor Jesus olhar para nós e dizer assim, valeu a pena eu morrer por você. Mas uma vida de derrota aqui, uma vida de medo, uma vida corrompida pelas tradições do mundo. Porque o mundo diz, eu tenho que dizer. Porque o mundo passa, eu tenho que passar. Porque todo mundo adoece, eu tenho que adoecer. Porque todo mundo tem perdas, eu tenho que perder. Não, amados. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E tudo começa com o que nós falamos em casa. Você vai num trânsito aí da cidade, ao invés de você dizer, isso é um trânsito infernal, porque vem a vontade de falar. E você diz, Pai, eu te glorifico, porque por causa desse trânsito eu posso estar aqui orando ao Senhor. Você deixa o diabo estressado. Você vê aquele marido que você está orando tanto, e ele diz, vou nada, eu vou para a igreja nada, eu vou assistir isso e aquilo. E você, ao invés de ficar chateado, de falar bobagens, você diz, sai dizendo, tá bom, meu filho, fique na paz aí, olha. Tudo que eu aprender lá, eu vou trazer para você. Sabe? E tem mais.
E você sai ali e vai no carro, você vai dizendo, declarando, esse homem é salvo, esse homem é cheio do Espírito. Não diga ele não quer nada com Deus, é mentira do diabo, ele quer sim. Ele só não sabe ainda, mas ele quer. Vamos ficar de pé? Eu quero que você repita comigo, morte e vida estão no poder da minha língua. Eu vou utilizá-la de um modo agradável a Deus. Vamos fazer algumas confissões de fé, botar o diabo para correr agora. Quem chegou aqui com alguma dor, levante a mão. Você chegou com dor, isso, pode levantar a mão. Você vai começar a dizer, pelas pisaduras de Jesus, diga bem alto, vá. Eu já fui sarado. Essa dor não me pertence. Eu expulso essa dor e tudo que está causando, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu tomo posse, pela fé, da minha cura. Agora vamos ser bem sinceros. Os diáconos já podem se preparar para a ceia. Quem já percebeu o seu corpo sem dor? Levanta a mão quem está sentindo. Isso, um ali, vai lá. Procure a dor, você que estava aí com dor, procure, pode procurar. Cadê a pessoa que estava procurando a dor? Cadê? Procure a dor, está sentindo? Ainda está sentindo? Põe as mãos sobre ele, vai sair daqui curado. Aí atrás, olha, não está sentindo mais, né? Está curada, grite bem alto. Aleluia! Sabe o que aconteceu? A palavra liberada trabalhou em seu favor. A palavra de Deus. Quem foi mais? Enquanto estou falando, Jesus está curando pessoas. Está curada, minha irmã? Isso, glória a Deus. Olha lá atrás o braço dela curado. Mas Deus falou comigo, eu vou mostrar prodígios na igreja. E eu declaro todo dia, há sinais. Onde eu pregar, tem sinais e prodígios. Cadê a outra pessoa que estava com dor? Levanta, está sentindo? Faça de novo, o movimento é o quê? Vá, faça com força. Isso. Diga, eu sou curado, vá falando. Isso. Tem mais, daqui a pouco, pode falar, continue firme. Tem mais alguém? Agora tem uma coisa, outra pessoa, outra coisa, insônia. Se você está com insônia, você vai gritar bem alto. Olha o que você vai dizer. Hoje à noite, depois eu vou falar, hoje à noite, eu vou deitar e vou dormir em paz. Porque o Senhor guarda o meu sono com segurança. Mas talvez você esteja aqui e durma bem, mas tem pessoas que não estão dormindo bem. E essa palavra liberada está trazendo cura para essa insônia. Para não constranger ninguém, eu quero que todos declarem isso. Amém? Amém? Posso concordar? O que eu estou falando não são minhas palavras, está no Salmo 4. Salmo 3, Salmo 4, palavra de Deus. Amém? Diga agora, está escrito. Eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, está escrito, me faz repousar em total segurança. Eu recebo a cura para a insônia agora, em nome de Jesus. Amém? Eu estava no acampamento dos adolescentes. Parecia loucura. Mas eu ouvi o Senhor falar para mim. Ore por insônia. Adolescente com insônia. Parece loucura. Mas você precisa obedecer à voz do Espírito. E eu ousei chamar mais de 15. Foi mais, não foi? Uns 15 vieram para frente. Eu me assustei. E ainda eu disse assim, vai ter alguns que já vai sair daqui dormindo. Teve uma menina, uma moça de seus 14, que já está aqui não, né? Ela dormiu lá na hora. Ela foi carregada para a cama dormindo. Ela não conseguiu acordar cedo.
e voltou para o culto dormindo, eu tive que desorar. Queridos, a palavra de Deus funciona sempre. Não fale o que você está sentindo. Tem pessoas que entrou aqui preocupada. Como vai pagar aquela conta amanhã? Se você disser, sem duvidar no seu coração, você vai ver um milagre daqui para amanhã. Eu não vou te expor, portanto todos vamos falar. Se tem uma necessidade a ser suprida, um boleto a ser pago, uma duplicata a ser paga, um cheque, você vai dizer o que está escrito. Em Filipenses 4, verso 19. Diga assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, não é segundo o que eu tenho no banco, é segundo as riquezas dele, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu recebo o pagamento das minhas contas em nome de Jesus. Está feito, está pago. Anjos de Deus, traga todo o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas, conforme está escrito em Hebreus 1. Aleluia! Nós precisamos, amados, dar passos de ousadia. E tudo começa com um falar. O diabo fica querendo fechar a tua boca. Mas na hora de você falar bobagens, incredulidade, ele deixa sua boca solta. Você vai aprender a fechar na hora da murmuração. Mas abrir, escancarar. Quanto tempo, Vânia, eu tenho que falar a palavra? Até se manifestar. E depois que manifesta, ação de graças. Só gratidão, só louvor. Aleluia. Coluna, Deus está curando. Eu sei que é ceia, mas quem vai para o Rock in Rio, amanhece o dia e não reclama. Vai para as pizzarias, fica até meia-noite, então aguenta mais 10 minutos. Em minutos, Deus pode operar um milagre na sua vida. Coluna, alguém está com problema de coluna? Levanta a mão aqui. Levanta a mão. É você também? Meu marido santo vai ter que ser curado agora. Tem outra pessoa lá atrás. Não fica com vergonha. Levante a mão bem alto. Isso. Sabe que Deus, Ele me ungiu para determinadas enfermidades. E eu sei algumas. Insônia, coluna e esterilidade. Essas eu sei. Quando Ele manda eu falar, eu sei que Ele cura. É Ele. A palavra de Deus corre velozmente. Levante sua mão, você que está com problema de coluna, bem alto. Está escrito. Bota a bateria aí, eu quero a bateria. Estou igual o Wagner, vai, bem forte. Isso. É a unção. Está escrito. Pelas pisaduras de Jesus, você é curado agora desta coluna. Coluna, se alinhe. Saia em nome de Jesus. Faça agora o que você não conseguia fazer. Faça pela fé. A unção te pegou aí. Faça. Faça o que você não conseguia. Se você não conseguia se abaixar, se abaixe. Vai pela fé. Aleluia. Só um instante. Quem já percebeu que a dor passou? Olha, quantas mãos levantadas. Tem mais alguém ali? Você, olha aí. Faça o que você não conseguia fazer. Curada completamente. Você levantou sua mão, está curada. Se abaixa, faz o que você não conseguia. Isso. Mas prodígios e sinais
está escrita para nossos dias, nós vamos ver. Nós somos continuidade do livro de Atos. Sinais e prodígios. Perturbação na mente. Você não vai precisar levantar a mão, não vou lhe expor. Todos coloquem a mão na mente. Agora. Isso. Você vai falar para sua mente. Diga, mente. Você é livre. Você é coparticipante da natureza de Deus. Você tem a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Sem perturbação. Sem medo. Sem inquietação. Eu recebo alívio na minha mente. Agora, em nome de Jesus. Pessoas já sentiram um peso sendo tirado. Um peso sendo tirado. Se você quiser levantar a mão e dizer foi você, será uma honra. Mas também se não quiser, não quero lhe expor. Tem alguém que pode dizer que percebeu um peso saindo isso? Tem mais alguém, outra ali. Você não nasceu para carregar peso. Só o da glória de Deus. Somente. É o único peso que temos que carregar. Eu vou ser ousado em falar algo. Tem pessoas aqui que carregam um luto. O tempo do luto acabou. Eu não vou te expor. Levante sua mão, todos. Vai sair hoje. Hoje, toca aí o tambor. Isso, vá. Tem um som aí. Tambor, bateria, sei lá. Luto! Saia! Ao invés desse luto, uma coroa de glória. Agora, ao invés de cinzas, alegria na sua vida. Agora receba a unção. Receba. Toma posse. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse luto é ilegal. Foi você, minha linda. Uma pessoa ali teve coragem. Acabou. Coluna curada. Você consegue correr? Corra. Corra. Isso. Como? Não entendi. Hã? Dor no lado. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Soraya. Bota a mão nela. Rápido. Levanta sua mão bem alta. Você está com a dor no lado? Ah, foi curada. Meu Deus. Você pode glorificar a Deus. Queridos, olha. Igreja. Culto a Deus é isso. Nós temos que ver os sinais. As pessoas têm que entrar numa igreja, ainda que recebam correção, que é necessária, muitas vezes. Mas elas têm que sair aliviadas. Você não vai entrar aqui e sair do mesmo jeito, não. A presença de Deus te dá alívio. Para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Tem alguém que estava com esse problema do luto e crê que recebeu alívio, libertação. Se tiver com vergonha, não tem problema. Depois você me procura. Tá bom? Vocês foram abençoados. Graças a Deus.